Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, 11. Também temos um pastor aí do Peru, né? Como que ele chama? Pastor o quê? Missionário Christian. Fica de pé aí para a galera ver você. Aí veio de tão longe, né? Deus te abençoe, viu? Amém? Hebreus 5:11 diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Abaixa a tua cabeça, se desliga de tudo, pede para Deus falar contigo. Pai, eu quero te agradecer por esse culto maravilhoso, por esse louvor, onde nós nos quebrantamos, onde nós nos sentimos perdoados. Passa o teu sangue sobre nós, Jesus, e retira toda a confusão de nossas mentes, toda a perturbação do nosso dia, toda dor física, toda angústia. Vem, Senhor, nos conectar com o seu altar, vem derramar sobre nós aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos necessitado. O Senhor conhece o desejo, o sonho de cada filho teu aqui. O Senhor sabe como nós precisamos de um milagre, Deus. Humildemente, nós te buscamos e te pedimos a sua mão sobre nossas vidas, a solução que vem dos céus. O Senhor sabe quantas pessoas aqui estão cansadas e precisam do pão que vem do céu. Por isso eu te peço, Jesus, aquilo que nós não podemos dar para o povo, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo, o Senhor pode dar essa noite. Abre as janelas dos céus com bênçãos sem medidas. Tem misericórdia de nós e não nos olhe através da nossa carne, dos nossos erros, das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa religiosidade, da nossa arrogância. Mas Jesus, olha aquilo que nós um dia seremos. Olha para a nossa constituição espiritual, olha para aquilo que o Senhor crê que sejamos. Jesus, tem misericórdia, porque nós somos fracos, nós somos tão pequenos para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso agora, meu Pai, nos coloca em um nível maior, nos coloca em um nível de entendimento, onde nós possamos sentir teu coração, onde o querer e o realizar do Senhor seja efetuado através do Espírito Santo. Guarda a entrada e saída do nosso coração, guarda a nossa mente, para que essa semente ela não saia, para que essa semente não seja soprada e não caia em solo errado. Por isso vem, Espírito Santo, e toma conta desse culto. Coloca os teus anjos nos quatro cantos dessa casa de oração. Ministra as pessoas que estão em casas, que estão nos hospitais, que estão precisando tanto de sua mão. Jesus Cristo, eu me despojo de toda a carne, de todo conhecimento, porque eu necessito da sua mão, eu necessito da sua unção. Por isso vem, Jesus Cristo, e toma conta desse altar, Deus. Libera sobre nós uma noite de salvação, libera uma noite de cura, de libertação, aquilo que o Senhor tem
proposto como destino profético para as nossas vidas. Vem continuar a boa obra que o Senhor iniciou. Vem continuar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Vem tirar esse cansaço físico da batalha, cansaço espiritual, o desgaste da alma, a dor da angústia, da traição, o choro. Não tem peso, não tem força o suficiente para ir contra a sua palavra. A sua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Por isso eu te peço agora, Senhor, que a sua palavra dissipe o mal de nossas vidas, que a sua palavra, que é como a voz de muitas águas, venha arrebentando e levando tudo que vem para tentar atrapalhar, para tentar consumir a nossa mente agora. Senhor, nós damos completa liberdade por seu Santo Espírito. Senhor, vem enviar um alimento sólido sobre nós, vem colocar algo que mude nossa história, que mude nossa vida. Nós precisamos ter experiências contigo, Senhor, e já te peço, Deus, como o apóstolo Paulo falava, Senhor, o teu evangelho não pode ser um evangelho de palavras, mas o seu evangelho é um evangelho de poder. Por isso, Senhor, olha para nós que somos sedentos de poder de Deus, e libera aquilo que nós não conhecemos, Deus, aquilo que jamais subiu ao coração humano, aquilo que nós não sabemos como que o Senhor tem como propósito familiar, ministerial, espiritual. Libera, Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço desde já, convidando o Senhor para reinar agora nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando, ele está falando para pessoas que já eram de Deus, e estava trazendo uma exortação tão clara. Ele estava falando assim: vocês já deviam estar comendo comida sólida. O que isso significa? Vocês já deviam ter maturidade espiritual, mas eu tenho que dar leite para vocês. Na verdade, quando ele estava falando, eu tenho que dar leite para vocês, ele estava querendo dizer, eu tenho que ficar cuidando de situações tão pequenas dentro da igreja, eu tenho que ficar perdendo o tempo com situações que você podia resolver na sua casa, e vocês podiam estar num outro nível com Deus, num nível onde vocês estariam ministrando outras vidas, vocês estariam trazendo outras vidas, vocês estariam sendo usados por Deus. Mas de repente, Paulo estava até irritado com essa situação, porque ele disse: não era para vocês estarem dessa forma. E se tem algo que nós vemos dentro da igreja, que tem atrapalhado o caminho, o ministerial, o caminho espiritual, e às vezes até o seu caminho familiar, é a imaturidade. Todos nós temos que caminhar como seres humanos, somos crianças, fomos adolescentes, alguns são adolescentes, mas chega uma hora que você cria uma maturidade. Essa maturidade não vem porque a tua mãe diz, não faça isso, ou faça aquilo, porque você vai fazer do mesmo jeito, você sabe o quanto você já aprontou, o quanto que a criança desobedece, mas você só aprende através de experiências. E eu quero essa noite pregar sobre experiências com Deus. Como é que você busca essas experiências? O que Paulo estava querendo dizer sobre esse texto? Que na verdade, quando você fala em experiências, você tem que entender que o seu primeiro e o seu último recurso, você tem que sempre lutar contra a religiosidade. Porque você só cresce em Deus e você só cresce no Espírito quando você luta contra aquilo que você já sabe e aquilo que você já conhece. Eu gosto muito quando o apóstolo João, ele diz que o mundo de livros não poderia conter todas as obras extraordinárias que Jesus realizou. E quantas vezes a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João,
e lê em 10 anos de novo Mateus, Marcos, Lucas e João, e lê de novo Mateus, Marcos, Lucas e João, e você decora as parábolas, você decora, você ama tanto a obra de Deus, você ama tanto a Bíblia, que você sabe a história de todo mundo. Você vai assistir uma minissérie e você já, eu já sei o que aconteceu, isso está errado, isso está certo. E às vezes a gente fica com sede, a gente que é pastor, mais ainda, porque a gente busca conhecimento, busca querer saber mais da palavra, e quantas vezes a gente fica, mas eu queria saber mais do que Jesus fez, porque Jesus realizou coisas muito maiores do que andar sobre as águas. Jesus realizou coisas muito mais extraordinárias do que jogar lama no olho de um cego. Jesus fez coisas que não caberiam num livro. E quando a gente fala em experiências com Deus, a gente tem que entender que a única Bíblia, talvez, que o mundo vai ler, vai ser a sua vida. E as pessoas vão para a igreja e vão vir para a igreja por causa das suas experiências com Deus, por causa dos milagres que elas vão ver realizados na sua vida. E não adianta você se fechar dentro de uma religiosidade, porque você conhece um pouco de Bíblia, porque você conhece um pouco da palavra, e você está em santidade, e você achar que você está tendo maturidade espiritual, se você parou de ter experiências com Deus. Eu conheço muita gente que fica, no passado eu aceitei Jesus, eu larguei a droga, eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo. E isso irrita até o mundo, né? Até as pessoas do mundo falam, na igreja só tem eis isso, eis aquilo, eis isso, eis aquilo. E quantas vezes nós nos conformamos e nós achamos que é exatamente isso que nós temos que viver. Nós tivemos uma experiência com Deus, foi legal, acabou, e agora a gente só vive em santidade, entre aspas, né? Viver em santidade hoje em dia é uma coisa que para uns acha que porque não faz sexo fora do casamento é um santo, mas também não para de mentir, não para de desobedecer todo mundo, só faz porcaria. Então isso é muito relativo, né? Essa história da santidade hoje em dia. Mas muitas vezes você se fecha em seu ministério, em sua família, dentro da própria igreja, e você para de ter experiências com Deus, e isso vai acabar matando a sua vida espiritual. Todas as vezes que eu viajo para conhecer outras igrejas, eu não oro só para abençoar o povo, eu não vou lá apenas para ver o que está acontecendo. Eu sempre peço para Deus, eu falo, Deus, me dá experiências com o Senhor, me dá experiências contigo. E outro dia eu estava lá no Nordeste, e eu fui numa igreja, que é a igreja dos hippies, na Praia da Pipa. E os hippies se convertendo. Quer dizer, hippie se convertendo é a coisa mais engraçada da face da terra, né? Você chegar para um cara que fuma uma bucha há 10 anos, 15 anos, é uma coisa, mas o cara tem, a sua vida é fumar maconha, né? Ele acorda, ele fuma, ele almoça, ele fuma, no lanche ele fuma, à noite ele fuma, na madrugada ele também fuma. E para tomar banho ele fuma. Quer dizer, ele é uma marica, ele é um bagulho, né? Não dá para decidir o que ele é. Se olha para ele, ele já é meio verde escuro, né, o cabelo dele. E eles ficam sentados lá atrás da igreja. Sabe o que eles ficam falando? Não posso fumar hoje não, eu estou aleluiado. E eu fiquei tão feliz, porque se eu não tivesse me convertido, eu acho que ali ia ser meu futuro, aquele lugar, né? Que não tem coisa, né? Fica ali vendendo colarzinho, vasinho, né? Fica aí, como é que vai? A onda quebrou para a direita, quebrou para a esquerda, ninguém faz nada, é uma bênção, né? Você que não gosta de fazer nada, visite essa praia, viu? Você vai se sentir super bem lá. E eu me apaixonei pelo lugar, que é lindo, né? Tem golfinho e tal. Daí um nordestino, daqueles bem maluco lá, falou para mim, que eu esqueci o nome dele, que eles têm nome gringo, né? Acho que é Thierry, sei lá, né? Thierry. Ele disse para mim, pastora, tem golfinho lá no cantinho. Daí eu fui lá e falei, cadê golfinho? Tem golfinho nenhum. Não, pastora, não é nesse cantinho, é no outro cantinho. E tinha que andar 8 quilômetros. Daí eu falei,
você está me irritando, cara. Ele, não, vai devagarzinho que você vai chegando. Eu falei, vai buscar lá minha carteira, que eu vou alugar um caiaque e vou atrás do golfinho, tá? Eu caí na dele, né? E ele foi buscar minha carteira e eu andei sozinha numa praia. Uma praia que tinha muitos quilômetros, a Praia do Madeiro. E eu fui andando debaixo daqueles 50 graus, né? Que o ventinho engana, né? E eu andando, daqui a pouco eu escuto um grito assim, pastora, ora. Eu falo, o que é isso, Jesus? Uma voz. Daí eu fiquei falando, quem é, né? A hora que eu olho, tem um hippie no meio do mato, me chamando. Daí eu falei, o que você está fazendo aqui no meio do mato? Numa praia tão longe. Ele desceu, e ele chamava Jonathan. Você viu que só tem nome gringo, né? E ele estava me falando que ele prega o evangelho para os hippies. E eu fiquei pensando, olha o que Deus faz. Você está numa praia no fim do mundo, e um hippie alcançado pelo evangelho. E ele falou para mim, eu queria agradecer a todos do Bola de Neve, que se não fosse vocês, eu não ia estar aqui salvo, no meio da praia. Então eu quero dizer que o seu dízimo, a sua oferta serve para salvar aquele que está lá no fim do mundo, amém? Fumando maconha e aceitou Jesus e está mudando uma cidade. E hoje tem uma igreja implantada, porque a obra de Deus, ela não para, amém? Como é gostoso a gente saber de coisas pequenininhas que transformam uma sociedade. E o pastor me chamou e disse, o pastor também era hippie, e hippie não pode casar, né? Só junta os trapos. Porque também não tem nada, né, para dividir, vai dividir o quê, né? A seda é tua, o bagulho é meu, né? Casamento de hippie é assim, né? Divide, 50 gramas é minha, você fica com a marica, a seda é minha, né? O CD do Bob Marley fica para você riscado, do Peter Tosh fica comigo, né? E ele falou para mim, aqui tem uma mistura de candomblé com santo daime. Chama candaime. E ele falou, olha eles ali. A hora que eu olhei, eu vi numa montanha, eles botam aqueles espelhinhos pendurados na árvore e ficam com o sol jogando no olho do pastor. Bem na frente da igreja, na montanha. Assim. Parecia um filme. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu. Olha o que Deus está fazendo. Eles conquistando uma terra. Hoje a loja das Havaianas é lá na Praia da Pipa. Eles estão indo para o lado, já conquistando toda a padaria. Bem na frente do tráfico. E bem na frente da lojinha, onde a igreja tem um preto velho abaixado, onde fica todo o tráfico e os loucos jogados lá no chão, que daqui a pouco vão ser tudo aleluiado. Amém? Eu fui para a igreja de Natal. Como é gostoso ver que o quarteirão inteiro é de Jesus Cristo, amém? Você vai para a igreja de Fortaleza, os caras estão saindo de lá, já indo para uma igreja muito maior, zerada, a igreja bombando. E você chega lá, o louvor é uma loucura, cara. O louvor, eles cantam, como é que ele estava cantando? Eles cantam forrozinho. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. A igreja inteira dança. Entendeu? É uma coisa assim maravilhosa, cara. Você fica viajando. Daí chegou um cara que parecia o Capitão Caverna, com cabelo Chanel loiro, um barbão, e o testemunho dele, ele disse, olha só, eu fui tentar beber vinho, não deu para beber, porque o negócio é não beber mesmo, o negócio é seguir Jesus, não dá para cair. Essa minha filha aqui chama Guerreira, porque minha mulher foi fazer xixi na privada, a filha caiu, eu cortei o cordão umbilical e ela nasceu e ela está aqui. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, onde eu estou? E quando eu vejo essas coisas, eu fico tão feliz, porque isso são experiências tão gostosas. Como é gostoso a gente ficar vendo o que Deus está fazendo tão rápido. A Bíblia diz que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
O que significa ser inexperiente na palavra da justiça? Você não tem ainda discernimento das coisas. Você pode estar 10 anos na igreja, você está numa mesa e você começa a falar, todo mundo já faz, meu Deus, não tem gente que é assim? Vocês estão conversando de Deus, a pessoa chega, daí fala uma bobagem, fica todo mundo disfarçando, né? Não leva em consideração que é café com leite, né? Bota um café junto para disfarçar, né? Mas é leite puro. Só que é engraçado, porque quando não é você. Mas quando é você que está dando fora, não tem graça nenhuma. E o que mais acontece é que ninguém fala nada. Porque o que vai falar? A pessoa não cresce, é imatura, fala bobagem, deixa ela aí, vai fazer o quê? E se tem uma coisa que depende de você, é o seu crescimento. E não adianta falar, mas com os anos eu vou crescendo. Conheço gente que tem 2 anos de conversão, é muito mais madura com um crente com 10, 15 anos de conversão. Porque entendeu o evangelho. Porque se submeteu como uma criança a deixar Deus corrigir. Por exemplo, a experiência de Moisés foi horrível. Ele era rico, ele era um príncipe. E ele teve que pastorear a ovelha no deserto. Mas essa experiência serviu para preparar ele para pastorear a nação de Israel. E quantas vezes as experiências, e quantas vezes não, a maioria delas, elas não serão tão gostosas. Mas essas experiências, elas vão te forjando. Eu não estou falando que são experiências que você vai buscar, mas são coisas que acontecem na sua vida. Experiências boas ou experiências ruins, elas servem para que você cresça, e não para que você fique se lamentando que aconteceu desgraça na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já aconteceu, extrai aquilo que serve para alguma coisa e acabou o assunto, e as coisas velhas ficam para trás. Agora, de vez você pensar, isso é maturidade para eu continuar realizando a obra, você pega aquilo que acabou fazendo mal para você, e você fica o tempo inteiro falando nisso, e fazendo mal para as outras pessoas, contaminando as outras pessoas. Ai, você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe o que eu passei na minha vida, o que você passou na sua vida, eu não sei, mas Deus sabe, mas Ele tem preparado a glória da segunda casa para aqueles que querem crescer. Não para aqueles que ficam se alimentando de leite, comendo leite estragado, que fica o tempo inteiro, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu vivi. Você sabe o que significa inexperiente? Inexperiente significa não habilitado. Não habilitado. Você só é habilitado quando você exercita a sua fé. Quando as coisas estão dando errado e você se mexe. Pessoa que toma leite não tem habilitação no mundo espiritual. Pessoas infantis, elas não têm condições de decidir a vida de ninguém, de dar conselho para ninguém. Quantas vezes você ouve alguém, ai, não sei quem me deu um conselho, uma bobagem. Daí você olha, foi ele. Daí você olha e fala, mas esse cara não está 10 anos na igreja, por que falou essa besteira? Lê Bíblia, ora, jejua. Não conhece a visão da igreja, que já é uma coisa, que seja para dar fora, é uma coisa grandíssima para quem não conhece a visão da igreja. Não conhece Bíblia, e pior, não conhece Deus. Porque tem hora que não adianta nada você conhecer visão de Bíblia, tem horas que não adianta conhecer Bíblia, tem hora que você tem que conhecer Deus. É a hora que as pessoas vêm te pedir um conselho que não está escrito na Bíblia. É a hora que as pessoas vêm te pedir um conselho que nunca ninguém te ensinou. E a tua maturidade vai fazer você acertar. Por causa da experiência que você tem na sua vida. Porque com a mesma consolação que você é consolado, você consola os outros. Com o crescimento, com a abertura de deixar o Espírito Santo te ministrar e fazer você crescer. Você tem que exercitar a sua fé. Porque Deus não atende necessidade de pessoas, Deus atende a fé das pessoas.
Tem gente que tem mais experiência com Deus, por quê? Porque a pessoa exercita mais a fé dela. O que é exercitar a fé? Quantas pessoas encostaram em Jesus e não foram curadas? Milhares. 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 Milhares de pessoas encostaram em Jesus e também não foram curadas. Jesus estava passando, apareceu um cego e começou a gritar: Jesus! Jesus! Todo mundo cala a boca, a maioria era assim. A maioria, todo mundo falava, fica quieto, o cara gritava mais ainda. O cara era cego mesmo, não sabia nem para onde estava gritando, e gritava, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus olhou e falou, peraí. A Bíblia diz, então Jesus parou. Jesus para pessoas que dão passos de fé na vida. Ele para olhar e atender pessoas que dão passo de fé. Não a pessoa que fica assim, eu preciso de emprego, o telefone vai tocar. Ai meu Deus, toca telefone, unge o telefone, afoga o telefone no óleo. O telefone não toca. Mas o cara que acorda cedo, passa desodorante, penteia o cabelo e pega o currículo embaixo do braço e vai procurar emprego, esse Deus abençoa. Você entendeu a diferença de quem tem fé e quem não tem? Quem tem fé anda. Quem tem fé grita. Quem tem fé faz escândalo. Quem tem fé faz jejum, faz vigília, se mexe, levanta, faz alguma coisa, glorifica a Deus. Anda pela fé, anda pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai crescer, você vai ficar atrofiado pro resto da vida se você não se mexer. Jesus olhou para o mendigo e a Bíblia diz que ele arrancou a capa de mendigo, ele deu um salto. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Toda cura é a mesma coisa. Vem cá, o que você quer que eu te faça? Está na cara. A pessoa não tem perna, ela quer o quê? Um videogame? Quando ele fala, o que você quer que eu te faça? É para quê? Para a pessoa pegar, levantar e falar, olha, minha perna, ela não cresce. Ah, não cresce, não. Quando olha, já está lá. Porque ela levantou. Porque ela fez alguma coisa. A fé, ela vem acompanhada de ação, de atitude. Ele jogou a capa dele de mendigo longe. Você tem que jogar essa noite essa capa infantil tua. Sabe capa de mendigo? Sabe o que é capa de mendigo? É igual aquela criança que dorme com aquele paninho fedido, sabe? Que não tem criança que fica, meu paninho. Negócio cheio de cocô, vômito, diarreia, tem tudo lá. É o meu paninho. E a mãe incentiva, chupa o paninho. Só para não ouvir a voz dele, né? Aquele paninho nojento, cheio de miojo grudado. É o paninho. Que coisa podre. Tá cheio de crente que tem o paninho. Conhece? É o paninho. Dá uma treta, vai para a fila pastoral. O pastor é o paninho. O diácono é o paninho. O líder da célula é o paninho. Sempre tem um paninho podre para ficar atazanando o coitado do paninho ou o chupetão. O bebezão sempre tem uma muletinha para segurar. Quando Jesus olhou para ele, e começou a mexer com a fé dele, ele jogou aquela porcaria longe. Se você quer crescer, joga as tuas muletas fora. Deu problema, liga para a irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha tem revelações absurdas. Deu problema, faz não sei o que lá. Meu filho, deu problema, a tua ligação com Deus é a mesma que a Chiquinha, que a Zezinha. Você vai direto para o Pai. Você cresceu, você tem maturidade para entrar e sair do Santo dos Santos. Jesus, aumenta a minha fé. Os discípulos acharam que fé era um poder, assim, uma coisa que você punha na sacola. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você empurra uma montanha para cá e uma montanha para lá. Você ouviu? Fezinha. Você se mexeu, você tem fé. Não existe gente que tem fé maior do que fé menor do que outro. Tem gente que se mexe, tem gente que não se mexe. Tem gente que faz alguma coisa, tem gente que não faz nada, e por isso que não acontece nada na tua vida. Uns andam e outros não.
Eu estava outro dia pregando e eu tinha esquecido de um testemunho tão lindo. Eu lembro que quando começou a igreja, a gente estava passando uma luta tão difícil. Satanás se levantou tão forte contra a nossa família. Foi uma coisa assim tão punk. E eu lembro que roubaram o carro do meu pai. Ele tinha um Santana velho, prata, automático, 4 portas. E ele deixava na frente do prédio dele lá, roubaram o Santanão. E eu e minha mãe estavam lá na freguesia do Ó, roubaram o Santanão no Paraíso. Olha isso, longe, né? Lá na freguesia do Ó, eu e minha mãe, acabou a bateria do meu carro, olha que coisa louca, acabou a bateria do meu carro, que era um Gol azul calcinha que eu tinha. Você sabe aquela cor, né? Azul calcinha. Acabou a bateria do azul calcinha, e eu falei, precisamos trocar a bateria do carro. Quando a gente desce, e eu parei num farol, num beco na freguesia, que eu me perdi, ela olha para o lado e fala, eu falei, o que foi? Um anjo? Ela, não, o carro do seu pai. Eu falei, você está brincando? Ele estava lá para vender. Daí ela desceu, chamou um policial. Minha mãe pegou a chave do carro, deu na mão do meu pai e falou, esse aqui é o meu Deus. E sabe o que eu estava pensando? Não teve um carro na minha família que o diabo não levou e os anjos trouxeram de volta. As experiências com Deus, elas servem para segurar a tua onda na hora da desgraça. Sabe por que você não desvia? Porque Deus marcou a tua vida com sangue. Sabe por que você não desiste? Porque você sabe o dia que Ele te livrou da morte e da onde Ele te tirou. Sabe por que você não para de fazer a obra de Deus? Nem você sabe. Porque você conheceu Jesus, de andar com Ele e não de ouvir falar. Você não pode perder essa vontade de ter experiências sobrenaturais com Ele. Isso não pode sair de dentro de você. Exercita a sua fé. A criança, ela é fraca, ela é impotente, ela não consegue fazer nada sem ajuda. Ela precisa o tempo inteiro de confirmação, não é? Eu queria uma confirmação, assim, né? Eu não sei se eu compro um carro amarelo ou azul turquesa. Mistura amarelo com azul da verde, compra verde. É mesmo, é de Deus, né? O tempo inteiro ela precisa de uma confirmação. Ela não consegue decidir absolutamente nada. E quando ela decide, ela faz besteira. É impressionante. Quando ela pergunta tudo para o pastor, político, tudo. Pergunta com quem vai casar, pergunta tudo. Mas o dia que ela tem que sozinha tomar uma decisão, ela faz bobagem. Sabe por quê? Porque ela é insegura. Porque ela não entendeu ainda que chegou a hora de andar. A fé é andar. Ele te solta e fala, anda. Para de perguntar para os outros se você deve ir para a direita, se você deve ir para a esquerda. Amém? O Espírito Santo de Deus coloca dentro de você o querer e o realizar de Deus. A maior experiência que alguém pode ter é quando Deus te usa do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Quem tem que fazer a sua agenda é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que começar a comandar a tua vida. É Ele que tem que começar a direcionar os seus caminhos. Para de se segurar em homens. Para de se segurar em profecias. Para de se segurar em situações. Deixa o Espírito Santo mover dentro de você. Ao mesmo tempo eu não estou falando para você ser rebelde. Porque se você quer crescer na vida, existe um fator principal para você deixar de ser criança, que é a obediência. Você tem que aprender a obedecer. Quando alguém falar para você, você vai crescer, mas não põe a mão aqui, não põe, porque se você colocar a mão, você vai tomar um choque, você vai se arrebentar. Se você quer crescer ministerialmente, esteja debaixo da visão da sua igreja, esteja debaixo daquilo que é ensinado no púlpito da sua igreja, esteja debaixo daquilo que o pastor fala, daquilo que é ensinado. Quantas pessoas, Deus falou para mim diferente de você. Eu falo, é mesmo? Vou fazer de outro jeito. Eu falo, vai, que você vai longe. Criança é assim.
Não, quero fazer do meu jeito. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E eu quero, e não adianta você falar, porque eu quero, eu acho que é mais legal. Entendeu? Eu não acho que está certa. Meu filho, você achando que pastor está certo ou não achando que não está certo, vai mudar nada, isso vai atrapalhar seu crescimento, isso vai fazer mal para você. Esse versículo na linguagem de hoje, ele fica mais ou menos assim: todo aquele que se alimenta de leite não é habilitado no ensino reto, porque é fraco, impotente, sem experiência e não sabe lidar com o mover do Espírito Santo. Não entende absolutamente nada do que Deus está fazendo, não tem habilitação no mundo espiritual. Tem que pedir ajuda, por quê? Porque não é habilitado, porque não quis crescer. É que nem o cara quando vê um cara endemoniado. Por que você não expulsa? Não, vou ligar agora para o Edir Macedo. Não adianta. Expulsa você. Não, mas não tem um jeito? Não tem um jeito. Não tem cartilha. Vamos lá. A, Asmodeus. B, Beuzebu. C, charlatão. Não tem. Não existe isso. Eu lembro do nosso último culto na HD, eu estava pregando, chegou um cara cheio de guia, do nada sentou ali, porque era no meio do Brás, o cara sentou, olhou para mim e falou: estou com 1.500 demônios. Eu estava lá sozinha, eu falei: é mesmo? E pensei por dentro: ferrou. 1.500, vou tomar um pau, né? Falei: 1.500 é duro, né? E o cara era enorme. O que eu fiz? Eu não sou tonta. Você acha que eu vou chegar antes do culto, meter o óleo na cabeça dele e ficar lá? Não ia ter culto. Eu falei: ah, é? Então você senta aí e assiste o culto inteiro. Fui no ouvido dele e falei: não se mexe, hein? Em nome de Jesus, se levantar, você vai ver. Ele ficou lá quietinho. Marrei o bicho o culto inteiro. Enquanto eu estava pregando, eu estava ali por dentro: Senhor, tem misericórdia. Tem 1.500. Eu estou ferrada, Deus, porque 1.500 não são 2, é 1.500, quer dizer, 1.500, 1 por minuto, eu vou ficar 1.500 horas aqui. Eu estava em pânico, meu coração estava na boca. Acabou o culto, esperei todo mundo embora. Eu falei: e aí, saiu algum ou ainda tem 1.500? Ele falou: não, tem 1.500 demônios aqui. Eu falei: então, você vê que coisa, né? Falei: se não for Deus agora aqui, meu filho, eu nem conhecia a Neuza Itioca. Vai ser no pau mesmo. Olha, eu nunca inventei tanto nome de demônio na minha vida. Eu expulsei tudo que eu vi, empurrei o homem. Eu pensei: eu vou dar uma cadeirada, que vai ser uma nova unção. Esse cara era gigante, ele pulava para cá, pulava para lá, pulava para cá. Olha, expulsei tudo que imaginasse, expulsava, ele dava cambalhota de costa. Chegou uma hora, eu sentei na cadeira e falei: Deus, o que eu conheço? Você e Bíblia. Tá? Vou usar a Bíblia para vencer o diabo. Lembrei do livro de Judas, na disputa do corpo de Moisés, e falei: olha aqui, ó, eu não posso fazer nada. Quando eu falei: lembra do livro de Judas, o cara na hora fez assim, eu falei: acertei. Falei: o Senhor te repreende. Na hora ele deu mortal para trás e acabou, 5 horas da manhã. Eu já estava acabada. Ali Deus falou para mim: não adianta fazer cursinho. Não existe cursinho de expulsar demônio. Não existe cursinho para ensinar você... olha, deixa eu te falar. Quando você chegar para uma prostituta, você diz: oi, prostituta, Jesus te ama. Você acha que isso adianta? Toma um tapa no meio da cara. Tem gente que quer ensinar como é que faz. Meu filho, a unção de Deus, ela vem sobre você. Te ensina a expulsar demônio, a curar enfermo, a salvar rei, príncipe, mendigo, bêbado, seja lá o que for na tua vida. Se você quer ter experiência com Deus, acredita no Espírito Santo que está dentro de você. Deixa de ser inseguro. Inseguro é coisa de criança. Eu fui uma vez na casa de uma mulher super famosa, riquíssima, no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, ela estava extremamente louca. Ela tomou todas as bolinhas que podiam ter tomado para me receber. Cheguei lá, ela falou: faz um carinho em mim. Eu falei: não.
fazer carinho nenhum. Ela faz um carinho aqui, eu falei, sai pra lá. Falei pra minha amiga, faz carinho aí nela. Na hora que eu fui orar por ela, ela fez... No meio de Copacabana, veio correndo para dar um mortal por cima de mim. O que eu faria nessa hora? A mulher ia ter caído lá no mar. Ia sair, pastora evangélica, joga socialite, tananana, pela janela. Falei, o que eu fiz nessa hora? Jiu-jitsu. Entendeu? Eu dei um golpe na mulher, meu. Finalizei. O demônio saiu no tapa. Tomou uma, cara, que a mulher não sabia onde ela estava. Eu falei, e aí, você está bem? Ela, nossa. O que aconteceu? Eu falo, não sei. Isso aí é um mistério de Deus, cara. Cada vez vai ser diferente. Na sua vida as coisas vão acontecer de forma diferente. E você tem que se abrir para isso e deixar Deus fazer dessa forma. Até hoje eu procuro essa minha amiga, Georgiana Guinle, que ela era filha do dono do Copacabana Palace. Ele perdeu tudo, né? Que ele saiu com a Marilyn Monroe, com não sei quem, gastou todo o dinheiro, deixou ela sem nada. E ela está fazendo um filme dele, O Diário de um Playboy. E ela conhece, assim, ela chega para mim e fala... Pastora Pri, tudo que ela fala é com Itia no fim, Linditia, Pastor Itia, tudo com Itia. E ela falou, vamos fazer dar um rolezítio para evangelizar. Gente, para mim isso é o máximo. Falou, Jorgi, vamos agora. A gente sai pela Zona Sul, o que a gente vê de pessoa salva, curada e liberta? Por quê? Cresci um pouquinho. Mas quando eu era criança, eu também fazia isso aí, dava tudo errado. Sabe o que acontecia? Deus ia lá no fim e arrumava tudo, porque eu tinha fé. Deus arruma tudo para quem tem fé. Você pode fazer tudo errado, mas se você tem fé, e você tem se levantado no nome de Jesus, Ele sai arrumando e todas as coisas vão cooperando para o seu bem. Vai andando pela fé, vai falando Deus, vai fazendo a obra. Muito leite dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Você quer saber? As ovelhas que eu mais invisto são as que mais fazem. Errado, estou estragando. Você quer ficar com o fraldão? Então fica com o fraldão. Fraldão chama a atenção do capeta. O diabo adora cheiro de fraldão. Quanto mais... Você percebeu? Você que é líder de célula, você dá, o cara vai lá e... Você dá, o cara vai lá e... Quanto mais alimento você dá para a ovelha, ela mais... O que você tem que fazer? Sofra consequência do que você quer. Eu já te ensinei o caminho. Você não quer obedecer? Minha filha, vai embora. Você vai ver todos os seus amigos crescendo. Todos os teus amigos pregando o evangelho, virando diácono, presbítero, vice-querubim da guarda real, pregando ali, pregando lá, sendo enviado para a China, para a Indonésia. E você sabe como? Com fraldão na sede. Que dia vai ser o congresso? O dia inteiro sentado aí, não cresceu, não amadureceu. Porque, eu gosto de sentar no mesmo lugar, de ter o mesmo pastor, de comer a mesma coxinha no fim do culto, olhar sempre para a cara das mesmas amiguinhas. Eu gosto da minha vidinha evangélica. Crianção, se abre para o novo, se abre para conhecer novas coisas, se abra para Deus te dar novos projetos, se abra para conhecer novas pessoas que vão abrir portas para você, se abra para conhecer pessoas que precisam da sua ajuda, se abra para conhecer pessoas que não querem ser bebê, pessoas que querem crescer. Para de perder tempo com bebês que ficam só te sugando, atrapalhando o seu chamado, a tua vida. A Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos que pela prática têm faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Sabe o que é faculdade exercitada? Você não crê em coincidência mais. Não é mais aquilo, mas isso acontece para todo mundo. Sabe o que é faculdade exercitada? Você não crê que as coisas são coincidência.
Você não fica encanado. Isso aconteceu porque poderia ter acontecido para todo mundo. Não, não é todo mundo. Você entende a tua importância na terra. As coisas acontecem, você fala, foi Deus que fez, porque Ele vai me abençoar e eu vou abençoar não sei quantas milhares de pessoas. Aleluia, você começa a entender tudo. Você está na rua, Deus abriu uma vaguinha, você fala, essa eu sei que foi para mim. Aleluia, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não precisa ninguém te confirmar que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. O maduro, ele analisa antes de meter a boca nas coisas. Isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus. Ele só olha, fala, não perde nem tempo. Ele olha, coitado, está todo de fralda. Ele não é religioso. Você sabe a pior coisa que tem do religioso? É que ele gosta de falar que os outros estão errados, ele faz coisa muito pior. Para mim, a característica do religioso mais suja é essa. É que ele adora falar que os outros estão errados, com um pedaço de madeira que não enxerga mais nada, está caindo no abismo e fica, não, isso é certo, isso é errado. Se ninguém te perguntou nada. Você não é juiz da igreja, você não tem cetro de justiça, você tem que cuidar da tua vida. E se você é maduro, você tem que entender que a sua opinião é a última que interessa. Deus não quer sua opinião, Deus quer seu coração. Deus não quer sua opinião, Ele quer sua vida e quer que você viva em obediência, crescendo. Não que você perca tempo falando besteira. Arruma a solução. Uma pessoa madura é aquela que arruma a solução. Arruma a solução, é que nem fica aqui na igreja, eu vi um defeito. O infantil, vê defeito, todo mundo vê, por que você não vai lá e arruma? Eu não acho isso certo, não é? Vai lá e arruma você. Lógico que é, ficar sentado metendo pau nos outros é fácil. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Vai lá e arruma a solução. O maduro, ele arruma a solução. O problema dessa pessoa, qual que é o teu problema, meu filho? Não fica me contando o dia que você nasceu, o dia que a sua avó morreu, isso não interessa. Me fala, o que você quer? Você quer isso? Vem cá, resolve o problema dele, acabou. O maduro está sempre botando panos quentes, tem uma treta, ele não fica desenvolvendo a treta, ele vai lá, chama os dois, fala, o que foi? Você é uma tonta e você é uma retardada, amém, a retardada e a tonta, você abraça, acabou a treta. Resolve. O maduro resolve essa confusão, não fica lá, olha, você não sabe o que ela disse. O bebê está sempre levando uma informação, já viu, pastora, você não sabe o que aquela pessoa disse. Você não devia nem me contar, vá lá e manda ela ficar quieta. Não precisa me contar a bobagem da outra. Precisa me contar que ela dorme com o paninho. O religioso, ele teima em querer fazer coisas fora da igreja. Teima. Deus sempre me mostra algo diferente. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você está com uma igreja aqui que tem todas as frentes sociais para você trabalhar. Tem ministério de artes, de balé, aeróbica, jazz, bolinha de gude, entendeu? Futebol, né? Tem tudo. Eu vou arrumar outro. Golfe na Jamaica. Meu filho, você quer aparecer? Põe uma melancia na cabeça, entendeu? Se você não submete a visão do seu ministério, para de encher. Para de ficar arrumando coisa aí, fica arrumando cada hora uma coisa. Agora está na moda. Não, vou participar do ministério Canet Cable. Que é? Sei lá o que é, não sei nem quem é, mas é demais. Sabe? Não, agora eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Diminui para que ele cresça. Diminui para que ele cresça. Amém? Você quer ser missionário? Diminui para que ele cresça, que você não tem noção o que é ser um missionário. Eu estava em Fortaleza, estão ganhando Fortaleza, mas a pastora teve um câncer ano passado. Então você não brinca quando você fica falando que você, eu vou para fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não tem noção do que você está falando. Tira o fraldão. Dobra o seu joelho e fala, Deus, tem misericórdia de mim, e começa a tirar o meu leite, e começa a me dar pãozinho no lugar do leite, que eu preciso crescer.
Começa a crescer antes de você começar a falar, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que eu vou não sei o que lá. Meu filho, o evangelho não é se fazer de coitado, o evangelho é suportar as aflições de Jesus Cristo, amém? E não é você que escolhe as aflições não, viu? Eu vou para um lugar que eu vou sofrer, meu filho, você vai escolher o teu sofrimento? Você não sabe o que você está falando, meu. Enquanto estiver tudo bem, fuja do sofrimento. Viva o melhor de Deus. Você está num tempo de aprendizado. Viva feliz. Fica feliz aqui na igreja, com os amigos. Brinca, pula, fica na boa. Porque o dia que Deus te enviar, você vai ver que delícia que é. Agora fica aí o tempo inteiro procurando um jeito de burlar, um jeito de querer achar a boa e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é debaixo de obediência. Você nunca vai ser nada na vida se você não submeter a igreja, a visão da igreja. Graças a Deus, eu fui discipulada que nem no exército. Não é que nem aqui que você pergunta, pode isso? Não, não pode, vamos tomar um chá? A pessoa toma chá, come bolo de cenoura, suspira, o pão de queijo, fica 5 horas explicando para você. Pode isso? Não, não pode não, amém. Minha igreja era assim, adorei. Me formou eu e o apóstolo Rina do jeito que tinha que ser formado. Tá certo isso? Não, não tá, tá bom, não é, e pronto, acabou. Eu lembro quando falaram, não é para surfar mais. Pensei que o apóstolo Rina ia sair da igreja. Ele pegou e parou, e ficou indo lá de manhã na igreja. Deus testa você para ver onde está o teu coração. Amém? Não se aproveita porque você está numa igreja tão grande que você tem liberdade para fazer o que você quer, para você criar sua própria religião e ficar inventando besteira e não crescer com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que as faculdades exercitadas só tem quem come comida sólida. Quem se abre para viver o que ninguém viveu. Ezequiel foi tirado como esquizofrênico. Jesus foi chamado de Beuzebu. Sabe aquilo que a Bíblia diz? Que Deus não ia fazer nada sem contar os seus profetas. Deus está procurando um profeta que ele possa contar o que ele vai fazer. Ele precisa de gente que vai querer fazer o que Ezequiel fez, o que Jeremias fez. Só que Ezequiel pagou um preço enorme. Jeremias foi para o poço. Oséias, coitado, foi traído até o talo. Deus está procurando pessoas que queiram a vontade dEle, que queiram ter experiências, mas que aguentam a bucha. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Todos os homens do Velho Testamento tiveram bom testemunho pela fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Deus preparou coisa superior ao teu respeito para que sejamos perfeitos. Eles não conseguiram, mas você vai conseguir, porque a fé foi completa com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus preparou coisas maiores para nós. Deus preparou coisas maiores, experiências muito maiores. Não tenha restrição de comida sólida. Isso aí eu não gosto. Esse ministério eu não gosto. Não é o que você gosta, é o que Deus manda. É que nem eu não gosto de ovo. Não gosto. Se você me der um ovo cozido, do jeito que ele entra, ele sai. Não consigo comer um ovo cozido. E um dia, quando eu me converti, eu fiquei perdida numa ilha. O barco saiu da Ilha Grande para o rio, ele deu a volta, eu era adolescente, não tinha dinheiro, ele voltou com o barco de novo para a Ilha Grande. Eu fiquei a noite inteira na areia com uma menina, sentada, falando de Jesus, morrendo de fome. Um pescador chegou com um pão. Sabe o que tinha dentro do pão? Um ovo. E quando eu olhei o ovo, eu ri. E olhei para o céu e falei, Deus, você me zoa, né? Botei o ovo para dentro. O ovo sambou a noite inteira. Mas é o que eu tinha. Não tenha restrições. Às vezes a pessoa chega, olha, você tem que achar o seu destino. Se você for um pregador, você tem que ser um pregador. Vem cá, meu filho, você acabou na igreja, chegar na igreja com fralda descartável, toda solta, com o seu paninho fedido. Você vai pregar para quem? Para ninguém. Vai lavar o chão da igreja. Faz o que tem para fazer. Faz o que tem para fazer. Não tenha restrição ao que Deus manda você fazer.
Eu não fui chamado para isso. Não é fui chamado para isso. Você acha que eu gosto de enterro? Fala, é minha cara ir no enterro, né? Você acha que eu gosto de ir em hospital? Não é o que eu gosto, é o que tem que fazer. O único enterro que eu fui fazer, a mulher caiu na cova. A mulher estava andando com a velhinha e elas olhando para cima. Sabe aquele cemitério verdinho? E elas caíram numa cova do lado. E eu com a Bíblia aberta para ler. Caiu as duas velhas. E eu não podia rir. Eu assim, ó. Eu suava, assim, a minha barriga fazia assim, eu ria pelo abdômen. Eu não olhava para ninguém. A minha ovelha foi tirar elas da cova, caiu junto, de salto alto. E todo mundo olhava para mim, de vez de olhar para elas. Ali eu falava, Deus, não faça mais isso. Eu não nasci para fazer velórios. Não é o que eu gosto, é o que Deus tem. Amém? Não tenha restrição ao que Deus vai te dar. Não tenha restrição ao que Deus vai te dar. Não é o que você gosta, é o que vai rolar. É o que tem para fazer. Eu não tenho chamado pastoral. Meu filho, quem perguntou? E se Deus mandar você pastorear alguém? Tem que pastorear. Não, mas eu não tenho. Cara de pau, você não quer. Você entendeu? Porque você é uma pessoa irritada, impaciente. Um monte de gente chega para mim, pastor, eu acho que você está assim, aonde você deveria estar. Eu falo, meu, cala a boca, você nem sabe onde devia estar. Você não sabe onde você está, você vai saber onde eu devia estar? Não, eu acho que você devia estar aí mesmo, assim, sabe? Tipo, evangelizando. Eu falo, querida, se você soubesse o caminho para chegar onde eu fui chegar... Quanta louca, endemoniada eu aguentei, quanta gente tentando se matar, quanto cemitério, quanto hospital, quanta UTI. E não tem essa, eu sinto vontade, eu não sinto vontade. Não é vontade, é o amor de Deus que invade a tua vida e faz você estender a mão para as pessoas. Quantas vezes você fica, eu não tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Você não tem que ter vontade nenhuma, a tua vontade é fazer, é comer o pão do Pai que te enviou. Jesus disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Não é você que escolhe. O que Deus mandar você fazer, você faz, bota a mão. É o que a igreja precisa, é o que o pastor manda você fazer, não é o que você quer. Jesus comeu o pão das dores. Não é só pão de queijo, não, o evangelho. Ele comeu o pão da angústia. A Bíblia diz que ele ficou triste até a morte. Imagina a depressão que ele sentiu. Ele comeu o pão da solidão, a hora que ele mais precisou, todo mundo dormindo. Ele acordou os caras, não dá nem para 1 hora orar comigo. Todo mundo, endemoniado com o sono. Todo mundo dormindo lá, apagado, parecia uns bêbados, ele sozinho lá. Calúnia. Quem gosta de comer o pão da calúnia? Você dá vida pelas pessoas, a pessoa olha na tua cara, você não é meu pastor. Não, eu sou o quê? Não, já te destituí. Jesus sofreu isso com os irmãos olharam para ele e falaram, você? Fica quieto, você é filho de Maria e José, nosso irmão, agora vai querer ser milagreiro. Como é difícil, Jesus comeu o pão da ingratidão. A ingratidão é a pior resposta que o ser humano pode dar para pastor. Isso é uma facada no meio das costas. Você ajuda, a pessoa vem e para você, tipo, fez mais que obrigação. Jesus comeu do pão da traição. Quer coisa pior que você saber que a pessoa vai te trair e você ficar lá com ela? Ou você acha que ele não se ligou lá naquela mesa que quem era? Lógico que se rolou. Tem até as fotos, né? Você vê naquelas fotinhos que tem na mesa dos 12, sempre tem um assim, ó, na ceia. Ele sabia que era Judas. Teve que aguentar Pedro, encher ele o ré da vida. Ele aguentou o pão da tentação. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, não foi o diabo.
Então quem te leva para os perrengues da sua vida é o Espírito Santo para te dar experiência, para você tirar as pessoas do perrengue que você viveu. Amém? Então não fica assim, ai, olha o que o diabo fez. O diabo não fez nada, é Deus que comanda a tua vida. É Deus que é o Senhor da sua vida. Deus botou Jesus no deserto. No primeiro dia, o diabo foi lá, no primeiro. Porque o diabo sempre aparece no primeiro. O que ele fez? Foi trabalhar onde? No que Jesus mais estava precisando. Na fome. A barriga de Jesus estava virada para trás de tanta fome. De tanta fome. O diabo vai sempre te tentar naquilo que você mais quer, naquilo que você mais precisa. E o que Jesus fez? Venceu Satanás com a palavra. Pessoas maduras, elas vencem o inferno com a palavra. Elas não vê nada, mas elas falam, eu conheço a Bíblia. Amém? A Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. Essa dor está doendo, mas amanhã vai ser curada. Oh, esse medo está tomando conta de mim, mas amanhã virá a ousadia do Espírito Santo. O choro dura uma noite, mas a alegria virá amanhecer. Os pães de dores que vieram sobre a sua vida, que vieram sobre Jesus, nada mais é do que um energético para se ressuscitar morto. Habilitação no mundo espiritual. O pão de dores que você comeu. O pão de dores que você comeu. Uma pessoa disse para mim assim, pastora, no dia da guerra final eu vou olhar para aqueles demônios que me destruíram nas drogas e vou arrebentar eles. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei, você não precisa chegar na guerra final para fazer isso. Você recebeu a habilitação da dor que você sentiu. Toda luta que você passou, ela vai se reverter em vidas salvas para Jesus. Amém? O pão da dor se transforma em pão na vida de outras pessoas. O pão de dores da sua vida se transforma em ressurreição na vida de outras pessoas. A situação financeira difícil que você passou serve, sabe por quê? Porque você vai saber ministrar as pessoas a segurarem a onda até as janelas do céu se abrirem. A doença que você passou, você vai ensinar as pessoas a lutar e acreditar, rasgar laudo, profetizar na cura, até a cura vir dos céus. Amém? Deixa o pão das dores se transformar em experiência na sua vida e não virar paninho de bebê. Depois de você comer esse pão que o diabo amassou, você tem pão do céu. A Bíblia diz, João 6,32, o pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Deixa eu te falar uma coisa para terminar essa pregação. O avivamento é uma experiência única. Deixa eu te ministrar isso, porque tem pessoas que ficam procurando, né? Aí eu vou nessa igreja porque essa igreja está avivada, eu vou nessa igreja porque esse cara tem uma unção, ele que vai trazer o avivamento. Isso é tudo mentira, viu? Isso é tudo uma palhaçada, e eu vou te explicar por quê. Quando o Espírito Santo veio, ele não veio em um, ele veio em 120 de uma vez. 120 que se transformaram em 5.000, em 3.000 e não acabou mais. Por que isso? Quando você vai comer, a Bíblia diz na ceia, quando você se reunir para comer, espera uns pelos outros. Deus quer que o corpo cresça junto. Aqui tem pessoas adultas espiritualmente, tem criança, tem adolescente, tem tudo. Mas na hora do avivamento, a gente vai estar no mesmo nível. Esperando, a Bíblia diz, espere as pessoas crescerem. Espere as pessoas crescerem. Eu adoro a passagem da multiplicação. Sabe por quê? Jesus chamou o molequinho e falou assim, vem aqui. O que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Daí, o molequinho fez um funk. Disse, eram só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus abençoou e multiplicou tudinho. Não é nada disso que ele falou. Ele olhou para aquele menino e disse... Foi um surto, me desculpem. Ele olhou
para aquele menininho e disse: o que você tem aí? Ele falou: 5 pães e 2 peixinhos. Nunca mais você vai esquecer dessa musiquinha. Isso é coisa... Viu o que o Rio de Janeiro fez comigo? Coisa horrível. 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas para comer, fora criança gritando, e criança com fome. Você não sabe o que aconteceu, né? Uma gritaria. E Jesus falou assim: senta no deserto, em grupos de 50. Sabe o que Jesus foi fazendo? Ele sabia quem estava com mais fome. E ele pegou e começou a escolher para quem que ele ia dar comida. Divide em grupo de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O cara morrendo de fome, ele contando bem devagar. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Já vai dando para esses aqui. Esses aqui nem tinham fome. Os de lá de trás estavam passando mal de fome. E sabe o que Jesus fez? Eles esperarem os lá de trás. Sabe por que isso muitas vezes acontece? Porque Deus está ensinando a igreja a depender dEle. Deus está te ensinando a depender dEle. A maior experiência que um servo de Deus pode ter é depender de Deus. Você está aprendendo a depender de Deus. Você está aprendendo a esperar o outro a comer. Se Deus deu a comida primeiro para ele, porque Ele sabe que você aguenta. Se Deus abençoou teu irmão primeiro e não abençoou você, porque Ele sabe que você tem mais constituição espiritual, você tem mais maturidade para aguentar a fome. E Ele vai um por um. A Bíblia diz que eles esperam, tem que esperar um pelos outros para comer. O avivamento vai ser assim: espere um pelos outros, um pelos outros. Você já percebeu que você não gosta de comer sozinho? Coisa mais chata quando você vai almoçar, você senta, não tem ninguém, você conversa até com o padeiro. Dá vontade de chamar qualquer um, né? Eu odeio quando eu sento para comer, não tem ninguém para falar. É ruim comer sozinho, é legal ter alguém. Jesus sabia disso. Ele diz: espera uns pelos outros. O avivamento vai vir sobre a igreja. Ela não vai vir sobre a minha vida, a vida de qualquer um. Ela vai vir sobre você junto, amém? O que acontecer com a igreja vai acontecer com você. Acorda para isso. Deus não vai derramar na Austrália, no Japão, não sei aonde, não sei aonde. O avivamento é que nem a vinda de Jesus. Ele vai vir de repente. E quando a igreja subir, ela vai subir de uma forma única. Deus vai derramar o poder dele sobre a sua vida. Eu lembro quando eu me converti. Eu levantei um paralítico, e eu tinha nem 40 dias de conversão, e naquela hora eu falei assim, procurei um pastor, falei: meu Deus, tem que acabar isso, eu não queria ter isso dentro de mim. Sabe o que esse pastor falou para mim, o meu pastor? Ele falou assim: você é humilde, porque qualquer um ia achar bonito isso, e você tem toda a razão. Sabe o que acontece com um homem quando ele tem o poder de Deus? Forma fila na igreja para ir aonde? Atrás dele. O que a igreja ganha com isso? Absolutamente nada. O avivamento tem que vir sobre a igreja, amém? Se tiver cura aqui no altar de paralítico, vai ter cura na tua casa, da AIDS, do câncer, amém? Se tiver o que acontecer aqui, vai acontecer na tua mão também. Se Deus abençoar aqui, vai abençoar a tua mão também. Avivamento é o crescimento da igreja com o corpo, amém? A igreja, ela não é esse prédio, essa igreja não é o pastor, essa igreja somos nós. Se prepara para o que Deus quer enviar e cresce, exercita pela fé. Fala: hoje eu não quero mais leite, eu não vou ficar mais nesse nívelzinho, dando desculpa para não fazer nada na casa de Deus, não dando desculpa para não fazer nada do que Deus manda. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Abaixa a tua cabeça. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Pede, fala: Deus, eu quero qualquer coisa, eu quero te servir, Deus, eu quero te servir, Deus. No altar, na rua, no emprego, onde o Senhor me colocar, eu quero te servir, Deus. Me ajuda, Deus, eu quero te servir. Me ensina a me submeter ao meu chamado. Como o apóstolo Paulo falou nesse texto, que a pastora leu, já era para eu ter crescido, Deus. Já era para eu estar ministrando, já era para eu estar realizando.
E eu fugi tanto, Deus. Minha família inteira já podia estar salva. Meus amigos podiam estar salvos. Me ajuda, Deus, a ter entendimento, Senhor. Eu não quero ser uma criança, eu não quero ficar a vida inteira aqui, Senhor, sentado. Me ensina a crescer com o Senhor, Deus. Libera sobre a minha vida experiências profundas, Deus. Não deixa o ativismo, não deixa o meu trabalho, não deixa as coisas do dia a dia roubarem a minha chamada, o meu destino profético, os sonhos de Deus para mim, não deixa, Deus. Eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero te sentir, Deus. Eu quero te sentir, Deus. Eu não quero olhar para a comida dos outros, Deus, eu quero olhar para a minha. Eu quero valorizar cada maná que cai do céu. Eu quero te agradecer essa noite, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão sobre a minha casa. Eu quero te agradecer porque Tu és o Senhor. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Me ensina a crescer, Deus. Se o Senhor tem me levado para um deserto, é para mostrar a Tua provisão. Me ensina a entender que é no deserto que vai florescer o meu chamado, o meu ministério, a Tua vontade em mim. É onde eu vou ficar mais humilde. Me quebranta, Jesus. Me quebranta, Jesus. Me quebranta, Jesus. Me quebranta, Jesus. Tira de mim toda mentira, Deus. Tira de mim toda infantilidade, toda frustração emocional, confusão na família que eu trago para o Senhor. Essa noite eu te peço, resolve isso, Deus. Eu sei que você não tem nada a ver com o que os outros fizeram comigo. O Senhor tem nada a ver com a traição. O Senhor tem nada a ver com a mentira, com o engano, com a injustiça. Ah, Deus, é tão bom te servir. Eu quero tanto te conhecer, Deus. Eu quero ter tanta experiência contigo. Me ajuda, Deus. Mas eu não quero te atropelar, Senhor. Eu não quero atropelar a Tua vontade, eu não quero ter ansiedade, eu quero esperar a Tua hora para mim. Me ensina, Deus, a trocar essa noite o leite pela comida sólida, Deus. Me trata como eu devo ser tratado, Senhor. Me trata como eu devo ser tratado. Talvez você tenha sido tratado a vida inteira dentro de uma bolha, onde todo mundo te protege, onde não pode acontecer nada. É uma escolha tua. Fala, Deus, me trata do jeito que eu tenho que ser tratado. Não do jeito que eu mereço, mas do jeito que o Senhor quer que eu seja tratado. Eu quero ser tratado do jeito que o Senhor quer, para que outros venham receber através de mim, Senhor. Abra as portas que têm que ser abertas, mas fecha as que têm que ser fechadas. Não deixa nada entreaberto na minha vida, Senhor. Pede para Deus, fala, Deus, esclarece as coisas comigo, Senhor. Esclarece, Deus, esclarece, tira esse monte de leite da minha vida emocional, Deus. Tira esses panos, Deus, que eu tenho segurado como bebê. Me arranca a capa de mendigo, Deus. Eu sou teu filho, eu não sou mendigo. Eu tenho fé, eu vou crescer, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, me ajuda a comer de coisas sólidas, de experiências maravilhosas. Eu me converti, tudo muito maravilhoso, mas eu quero te conhecer, Deus. Mas eu quero te conhecer, Deus. Oh, eu quero experiências profundas com o Senhor. Você que veio aqui pela primeira vez, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse, vem a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem a mim. Você que não está aguentando a sua própria vida, você está cansado. Você está cansado, você está cansado, você está cansado. Você veio aqui porque alguém te ama. Porque alguém acredita nos sonhos de Deus por você. Alguém teve fé por você para sair do lugar. Faz como aquele paralítico. Fala, Jesus, eu estou aqui, eu vou agir por fé.
Eu já me abri para a macumbaria, já me abri para o espiritismo, já me abri para tantas religiões, para as drogas, para a bebida. Levanta a mão na vida quem é vencedor só. Levanta a tua mão para Jesus, que eu quero orar por você. Você que está nos visitando, levanta a tua mão para Jesus. Fala, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. São muitas vidas, graças a Deus. Uma noite de salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que ficou de pé, essa é a maior experiência que você vai ter. Porque em questão de segundos e através da sua boca, você vai sair das trevas e você vai para a luz. Bota a mão no seu coração. E repete assim comigo: Jesus Cristo, entra na minha vida. Muda minha história. Porque eu reconheço, diante de homens, de anjos, de demônios, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Me ajuda, Jesus. Me liberta dos vícios, das drogas, da angústia, da depressão, da mentira, da morte, e transforma a minha história. Eu me entrego para a maior experiência da minha vida. Me toca, Jesus. Toca o meu corpo. Toca a minha alma. Toca o meu espírito. Me salva. Me transforma. Que eu saia daqui com sede, com vontade de te buscar mais e mais. Igreja, estenda suas mãos a eles. Vamos estar orando e profetizando. Pai, como igreja agora, nós selamos essa oração e profetizamos, Deus, que as portas do inferno não têm poder, Senhor. Oh Deus, contra a igreja de Jesus. Por isso, Pai, abençoa cada vida aqui. Arranca do cativeiro da morte, arranca do cativeiro da destruição, da angústia, da dor, do vício. Liberta os seus filhos, Senhor, que eles possam voltar à sua casa, que eles possam ler a palavra, que eles possam ter experiências maravilhosas com o Senhor. Como igreja nós profetizamos que nenhum deles vão se perder, mas que todos vão continuar na caminhada cristã. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Jesus, eu te peço agora que eles possam sentir o teu Espírito, como o dia que nós levantamos para aceitar Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele vai começar a limpar os teus pecados. Ele vai começar a te deixar leve. Você vai sair desse culto aqui leve. Você vai sair desse culto aqui se sentindo novo. Deixa o Espírito Santo passar sobre você que está de pé. Deixa Jesus te salvar. Deixa Jesus te tocar. Que essa porção de Deus que está sobre você, ela possa continuar essa noite. Que você tenha sonhos com Jesus Cristo. Que o Senhor comece a agir essa semana na tua vida. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Você está vendo essas pessoas aqui com a mão, com a prancheta levantada? Você que está de pé, dê seu nome para eles agora no final do culto, que a gente quer orar por vocês, conhecer vocês, chamar para as nossas reuniões, amém? Para a gente estar discipulando e ajudando vocês, amém? Fica em pé no teu lugar. Levante as suas mãos. Pede para o Senhor te encher agora. Fala, Senhor, me leva para outro nível, Deus. Me tira das fraldas. Me tira da infantilidade, Deus. Eu tenho sofrido. Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Você tem que pedir com fé. Levanta a sua mão e pede com fé. Fala, Deus, me ensina a exercitar minha fé. Fala, Deus, me ensina a botar minha fé em prática. Como aquele homem, como aquele paralítico, começa agora a glorificar o Senhor. Abre a tua boca e começa a profetizar. Começa a profetizar.
A comida que Deus te deu é suficiente para você caminhar no deserto. Deus tem um bolinho para você essa noite, um bolinho como o bolinho de Elias. Oribabaia, você está cansado. Oricataramanaya, você não está aguentando mais. Pede para Deus o alimento do céu. Fala: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero o teu alimento. Eu quero o teu alimento. Fortalece, fortalece o meu espírito. Me alimenta, me alimenta, me alimenta, me alimenta. Abre a tua boca e começa a profetizar. Começa a profetizar. Oh, começa a pedir para Deus. Fala: Deus, a minha comida como a de Jesus é fazer a vontade do Pai que me enviou. Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Dá a comida que eu preciso. Pede para Deus te tratar como você merece. Pede para Ele tirar o leite. Fala: Deus, tira o leite. Eu quero crescer, eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero te conhecer de verdade, Deus. Tira essa insegurança, tira essa fraqueza, tira o trauma. Pede para Deus te livrar do trauma. O que aconteceu no passado não vai acontecer mais sobre a tua vida. Abre a tua boca e profetiza um futuro de bênçãos. Oh, Jesus, começa a trazer um pão novo para a igreja. Começa a trazer maturidade, Senhor. Começa a nos elevar num nível de maturidade. Começa a nos tira meninice, tira infantilidade, tira bobagem, tira besteira, tira competição dentro da igreja. Pede para Deus, envie o teu pão.